E agora eu vou mostrar para vocês o fluxo de caixa ou o financeiro. Aqui no menu esquerdo, terceira opção, fluxo de caixa. Quando eu clico nele, a primeira tela que ele nos mostra são os serviços executados. Nessa tela, o que a gente pode fazer? Ver o que já foi pago e marcar essa opção. Com isso, ele deixa de passar do a receber e passa para o recebido, que é o efetivo de fato. Mas eu vou detalhar para vocês. A primeira visualização, nós temos 5 informações. O primeiro, a receber. O que significa? Quando eu executo um serviço, porém o cliente ele não me pagou de forma imediata. Então ele entra automaticamente no a receber. Ou seja, é uma previsão que você vai receber aquele valor. Então todos os serviços que nós executamos em vídeos anteriores, ele está tudo listado aqui para nós. E eu vou detalhar para explicar certinho. Então, essa é a primeira opção, a receber. A segunda opção, entradas, que é o que de fato entrou no seu financeiro, ou seja, o que o cliente pagou, seja de imediato, ou seja, no mês subsequente, na semana subsequente, enfim. Você identificou o pagamento daquele cliente, você pode vir aqui e marcar como pago. E ele vai entrar aqui nessa opção de entradas. A terceira opção, saídas, que é, nós temos duas opções. A primeira, quando a gente cadastrou um agendamento, a gente colocou a informação de custo. Aquele custo, ele está saindo do bolso da sua empresa. Então, você está tendo uma saída de recurso. Então, ele automaticamente já alimenta essa informação. E a outra opção é você vai almoçar fora. Por exemplo, você vai prestar um serviço fora da sua cidade e precisa pedir almoço, porque o cliente não vai disponibilizar, enfim. Então você, depois que, né, consumiu, você pode lançar diretamente no aplicativo e ele vai dar uma saída de recurso. Isso é extremamente importante. A gente, como um gestor, a gente lançar, mesmo que sejam esses pequenos gastos, porque é aí que tem toda a diferença do fluxo de caixa da empresa. São nos pequenos gastos que o gestor muitas vezes se perde no fluxo de caixa. A próxima opção, custo fixo, que é IPTU todo mês, internet todo mês, água todo mês, luz todo mês. Então, essas informações de custo fixo nós podemos lançar nessa opção também. E a próxima opção, o lucro. É o que todo mundo quer ver, né? No positivo. Porém, caso você esteja no negativo, o aplicativo vai mostrar para você também, tá? Esperamos que todos estejam no lucro positivo. Então vamos lá. Eu vou mostrar agora o passo a passo aqui de cada botão, como que ele funciona. O cliente pagou. Você identificou aquele pagamento daquele cliente. Então eu clico em entrada, ele vai abrir essa tela. Então o cliente me pagou a jardinagem, R$ 450. Eu seleciono essa opção. Confirmação. Então ele vai te perguntar: deseja realmente realizar o recebimento desse serviço? Se eu cancelar, ele volta para a tela, mas eu vou confirmar. O cliente realmente me pagou e eu identifiquei isso. Então, confirmar. Feito isso, ele já somou nas nossas entradas. Como vocês podem ver, o nosso lucro aumentou. Estava em R$ 80, o cliente me pagou 450, automaticamente ele alimentou as minhas entradas e aumentou o meu lucro para 530. 80 do serviço anterior, mais 450 desse serviço. Ok. O botão saída. Então, como eu dei o exemplo anterior, fui fazer um serviço fora da minha cidade e eu vou precisar almoçar naquele local. Então, eu vou colocar aqui alimentação, que é uma categoria, eu poderia colocar qualquer outra, tá?
almoço por conta da empresa por trabalhar fora da cidade. Então, eu coloco uma descrição que faça sentido no valor de R$ 50 na data de hoje. E adicionar saída. Então, vocês vão notar que automaticamente ele aumentou a minha saída de dinheiro e diminuiu o meu lucro. Então, o fluxo de caixa nada mais é do que entrada menos saída. Então, isso para o gestor é fundamental. Para qualquer empresa é fundamental. Quanto que está entrando na minha empresa, quanto que está saindo. Lembrando, mesmo que seja nos pequenos gastos ou nos pequenos lucros, tá? Custo fixo. Como eu havia dado exemplo, tudo que for fixo de forma mensal, semanal, tudo que você paga na sua empresa de forma fixa. Então, vou colocar aqui, internet, valor R$ 150, a data de hoje. Adicionar custo fixo. Então, vocês vão notar que alimentou o custo fixo. Então, como é que está funcionando aqui a tela? Só para relembrar. Como é que funciona o lucro? O que está entrando na minha empresa, entradas, R$ 700, menos o que está saindo naquele mês da minha empresa, R$ 220, menos o meu custo fixo da minha empresa, R$ 150. Então, 700 menos 220 menos 150, a sua empresa, até aquele momento, está tendo um lucro de R$ 330, certo? Então, isso é fundamental para qualquer gestão de empresa. E o aplicativo ele vai te ajudar nisso, vai te ajudar nesse controle financeiro. Além de todo o restante que eu mostrei em outros vídeos, vai te mostrar o controle financeiro e a saúde financeira da sua empresa. O próximo botão é a meta. Caso faça sentido para você cadastrar uma meta, você pode colocar aqui. Então, eu tenho uma meta de viagem no exterior, por exemplo. Tá? Então, eu quero que a minha meta, para eu fazer essa viagem que eu desejo no exterior, eu preciso de R$ 10.000. Então, eu coloco aqui o valor da meta, adicionar meta. Com isso, o que o aplicativo vai fazer? Ele vai pegar a sua meta, baseado no seu lucro, e vai mostrar quanto que falta para você atingir aquela meta. Ou seja, quanto você precisa faturar para atingir aquela meta desejada. Mas eu vou mostrar para vocês detalhadamente nos próximos passos. Aqui na parte de baixo, o primeiro botão a gente tem balanço. Nesse balanço, nós temos os períodos. Então você consegue filtrar o período desejado e ele vai mostrar para você a saúde financeira naquele período. Então eu quero saber no meu último trimestre como é que eu estava. Eu quero saber no meu último semestre, no meu último ano, nos meus últimos 7 dias, como que estava a saúde financeira da minha empresa. E com isso, as informações aqui de baixo, ela vai mudar. A de cima, só lembrando, ela é sempre do mês sequente, sempre do mês que nós estamos. Se você quiser saber como que estava anteriormente, a gente vai utilizar essa parte de baixo, tá? Então, quando você utilizar os filtros aqui, só vai mudar os dados, as informações aqui dos campos de baixo, tá? O próximo botão, transações. Então, aqui ele detalha para nós todas as transações financeiras feitas na empresa, e aqui eu posso filtrar. Eu quero saber somente as entradas, ou seja, somente o que o cliente me pagou, ele já mostra para nós. Eu quero saber somente o que eu tenho a receber, então ele mostra para nós o que o cliente vai
nos pagar, qual que é a projeção de recebimento. A saída, que são os gastos, tá? Então ele mostra para nós aqui quais foram os gastos que nós tivemos, então mostra a categoria, a descrição, né? Então lembrando aqui, ó, esse gasto de R$ 50 é referente ao serviço de limpeza de vitrine, que foi onde a gente informou aquele custo. O custo fixo, tá? Então ele mostra todo o custo fixo que a gente tem. E se eu clicar em todos, ele mostra todos de uma forma ordenada por data, tá? O terceiro botão é a meta. Então, como eu havia explicado anteriormente, a gente pode ter várias metas no nosso ano, no nosso mês. Eu dei o exemplo de viagem no exterior, porém eu posso ter mais. Eu quero trocar o carro da empresa. Eu quero comprar um equipamento novo. Então, a gente pode cadastrar essa meta e ele vai nos listar aqui quantos por cento eu já atingi dessa meta, baseado no meu lucro, qual que é a meta que eu defini para fazer aquela operação e quanto que falta para eu atingir aquela meta. Eu posso informar também essa meta no meu custo fixo. Então, eu vou fazer uma poupança troca de carro. Então, eu desejo, no final do ano, trocar o carro da minha empresa. Então, eu posso colocar no custo fixo um valor de R$ 200. E ele vai, como se fosse uma poupança, já vai deduzindo aqui do lucro e vai mostrando para nós quanto que falta para a gente atingir aquele objetivo. O próximo botão é o serviço. Então, assim como eu tenho lá na parte de orçamento e na parte de serviço a possibilidade de cadastrar um novo serviço, um novo tipo de serviço, aqui também ele nos dá essa possibilidade. Então, Gabriel, eu incluir um novo serviço na minha gama, no meu hall de serviços prestados. Então, eu posso clicar aqui, adicionar serviço, eu vou digitar pós-obra, por exemplo, e crio um serviço. Tá? Então, ele já está cadastrado para a gente poder efetuar esse serviço. Então é isso, e nos próximos vídeos eu vou explicar novas funcionalidades do aplicativo.